Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é Arferida Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais um review especial aí sobre Bootstrap 4 e hoje a gente vai entender o quanto que o update do framework pode ser importante e muito sucinto para nós desenvolvedores e para a comunidade de desenvolvimento web, ok? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que o Bootstrap 4 vai trazer, o que vem por aí e o que isso vai impactar para nós em termos de produtividade, performance, até onde vai ser interessante e outras discussões que nós vamos ter ao longo desse review, ok? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque muita coisa da documentação ainda vai vir, ou seja, vamos ter algumas atualizações alfas, depois algumas betas até o lançamento, mas já dá para a gente ter uma visão geral aí do que o Bootstrap 4 está vindo trazer para nós, ok? E para a gente começar esse incrível review, eu quero trazer uma frase polêmica do Mark Otto, ok? Que é basicamente um dos criadores do Bootstrap, e ele disse no dia 23 de abril a seguinte frase: Bootstrap 4 will be in SaaS. Ou seja, pessoal, primeira coisa do Bootstrap 4 é a mudança que nós temos, essa transição, essa mudança do LESS para o SaaS. Se vocês virem aqui no site do Bootstrap 3 que nós temos hoje, vocês podem vir aqui em cima e vai ter, oh yeah, Bootstrap 4 is coming. Então vocês podem clicar aqui, ok? E aí nós temos aqui uma lista, né? Como se fossem as mudanças que o Bootstrap 4 vai trazer para nós, algumas das mais importantes, os planos de desenvolvimento, suporte da versão 3 e o Bootstrap Themes oficial que vai vir agora também. Então a primeira coisa que eu quero falar, pessoal, é sobre essa transição do Bootstrap 4 de LESS para SaaS, que está especificado inclusive aqui na nossa lista do What's New, ou seja, o que há de novo, né? Então, por que essa transição do LESS para o SaaS fez de extrema importância? Primeira coisa, agora graças ao SaaS, a gente vai se juntar à grande comunidade crescente que está tendo de SaaS hoje em dia, desses pré-processadores, uma vez que a gente vai ter uma compilação muito mais rápida e a gente vai ter uma customização. Ou seja, se você necessita de mudar alguma borda, se você necessita de mudar alguma coisa que é default do Bootstrap, você consegue pelo SaaS mudar aquela variável e depois recompilar e já fazer a alteração automaticamente. Então isso se torna muito mais flexível do ponto de vista de customização, e por testes que o próprio pessoal do Bootstrap fez, eles perceberam que o SaaS estava oferecendo uma performance muito maior do que o LESS, por mais que às vezes o LESS ofereça uma ou outra propriedade a mais que o SaaS. Então, em termos performáticos, em termos de customização, o SaaS se tornou muito mais produtivo e por isso houve essa mudança, ok? Muito bacana essa ideia do SaaS. E outra coisa que eu quero falar para vocês também é a melhoria do sistema de grids, né? A gente já tem aqui, ó, Improved Grid System, ou seja, foi adicionada uma nova grid ao Bootstrap e isso provavelmente vai causar uma grande melhora nos dispositivos móveis, principalmente quando a gente fala sobre a questão de breaking down, quando a gente tem um markup, por exemplo, para dispositivos mais flexíveis, ou seja, telas menores. Então, quando a tela quebra, ela vai ter uma flexibilidade menor de adaptação, ou seja, a gente tem uma modelagem completa dos mixins semânticos. Então, provavelmente isso vai trazer aí uma melhor flexibilidade semântica e um grid de system muito mais flexível e adaptável para dispositivos móveis quando a gente tem o tema de layout responsivo, ok? Outra coisa também, pessoal, foi a questão do suporte ao Flexbox, que era uma coisa que estava sendo pedida por várias pessoas. Então agora a gente tem, depois de milhares de pedidos, finalmente o Bootstrap contará com um Flexbox baseado no sistema de grids. Então a gente vai ter uma flexibilidade muito mais sucinta, né? Uma flexibilidade muito mais produtiva em termos de adaptação, porque agora vai ser utilizado o Flexbox. Além da opção de você não querer utilizar o Flexbox, o Bootstrap também vai te oferecer uma outra possibilidade de não utilizar o Flexbox, que é o sistema de grids padrão, ok? Além disso, mais opções de customização. Então, se a gente clicar aqui no What's New na imagem, a gente vai vir para a versão 4 alpha do Bootstrap, e aqui a gente vai ter
algumas opções de customização que vocês podem ir conferindo aqui na própria documentação, que a gente vai ter aqui uma mudança geral na documentação. A gente tem layout, a gente tem content, então ele vai explicar aqui a opção fluida, né, e a versão não fluida, e aqui você pode vir em content e pode procurar aqui codes, e-mails. Então ele vai trazer aqui para você toda a documentação, explanando, né, o que foi mudado em termos de tag, o que ficou mais otimizado, suporte, etc. E o mais interessante é que para você, por exemplo, separar gradientes, transições, sombras e fazer outras personalizações da folha de estilo, você tem a opção de simplesmente mudar essas variáveis pelo SAS e depois recompilar. Ou seja, não existe aquela necessidade imediata de você ficar criando outras folhas de estilo em CSS, ficar integrando. Então você pode simplesmente mudar as variáveis do SAS e recompilar. E a gente também tem nos components, a gente tem um foco muito maior para a questão das marcas. Então essa fase que a gente vive aí do próprio marketing, que é do branding, de você desenvolver essas estratégias e melhorar suas marcas, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de posicionamento e de valor e de proposta, a gente tem essa experiência de colocar a marca mais como centro do próprio site e dar um valor privilegiado para elas. Então nessa versão a gente vai ter essa possibilidade de trabalhar mais com as marcas e suas interações, ok? E outra coisa, o Bootstrap 4 adotou um modelo de cards. Então a gente tinha, se a gente vier aqui em cards, a gente tinha nos modelos passados o que nós conhecíamos como os thumbnails, os blocos e os panels. Nesse caso, a gente vai ter um foco nos modelos de cards, porque eles perceberam que os cards estavam tendo uma aceitação muito grande, principalmente pelo Material Design do Google. Então, os cards vieram como uma alternativa justamente para suprir aqueles blocos de postagens de conteúdos, dos contents, né, como nós conhecemos. Então, os blocos estão nessa nova versão do Bootstrap 4 e existem vários tipos de customização, apenas com textos, imagens, alguns links e textos, separações por imagens de fundo, blocos, o título e a descrição depois da imagem, a imagem de fundo e um texto em cima do card. Então a customização eu percebi que está sendo muito mais dinamizada nessa versão. Então agora os cards se tornaram oficialmente novos componentes do Bootstrap 4 e, segundo as informações, isso ocorreu principalmente pela aceitação do Material Design, ok? Que houve no Material Design. Outra coisa é modularização. O Bootstrap 4 trouxe agora novos módulos de documentação. Você pode conferir, como é muita coisa, não dá para falar num review só, mas vale a pena vir na versão 4 aqui, a alpha do Bootstrap, e você vai ter aqui o Getting Started, o Components, o About e o Migration, como vai acontecer essa migração. E aqui você pode conferir todos os elementos, né, que houve nessas modularizações, que ele vai falar do box sizing, porque agora ele vai trabalhar com o Content Box do Border Box, ok? Ao invés do Border Box, ou seja, agora a gente tem o box size finalmente foi trazido agora para o Bootstrap 4, porque esses novos módulos de documentação, principalmente por questões do Flexbox, esse controle do padding da própria margem veio como um atrativo para essa chegada também do Flexbox. Então agora a gente vai ter o Content Box aí aliado ao Box Sizing no Bootstrap 4 também, ok? Bem bacana essa mudança, achei bem interessante, estava realmente faltando. Muitas vezes a gente tinha que declarar o Box Sizing no escopo global do nosso código, no CSS 3. Então agora isso já vem como uma funcionalidade nativa do Bootstrap, ok? Outra coisa, todos os plugins foram reescritos em ECMAScript 6. Então agora o Bootstrap 4 aproveita do melhor que a gente tem aí do JavaScript e melhora em performance, e principalmente com Universal Model Definition, que é o MD, trazendo métodos genéricos de subdivisão e verificação do typecode em ação, ok? Então a gente vai ter uma performance muito maior e em termos de produtividade, muitos plugins foram reescritos, quase todos na verdade, e alguns foram trazidos aí também, alguns plugins que não existiam.
Melhora os tooltips e popovers, ou seja, agora os tooltips e popovers vão estar muito mais flexíveis e personalizáveis em termos de ações de mensagens. Então, validações de formulários ficaram mais inteligentes e ações de tooltips também ficaram mais inteligentes. Se a gente vier aqui no Content, no Components, a gente tem aqui, por exemplo, os nossos tooltips. E aí a gente vai ver aqui, ó, que nossos tooltips ficaram um pouco maiores, ok? Muito mais customizáveis. Então é interessante ler essa parte de documentação, que mudou, o que ficou, ok? Outra coisa, a documentação em si foi melhorada, foi reescrita em Markdown e distribuída por components de maneira mais exemplificadas ainda e pensando muito em performance e agilidade de processo de trabalho. Outra coisa, Internet Explorer 8 não tem mais suporte. Se você quiser suporte ao Explorer 8, você tem que voltar para a versão do Bootstrap 3. Isso não impede você criar uma folha de estilo posteriormente e adaptar para o Internet Explorer 8, mas o objetivo é justamente utilizar as melhores tecnologias e acabar com esse suporte do Internet Explorer 8. Principalmente porque agora o Bootstrap 4 vai trabalhar basicamente unidades de medida flexíveis, que é o REM e o EM, ok? Muitas pessoas estavam perguntando sobre isso e isso foi definitivo agora. Então a gente vai ter um fim do suporte no Internet Explorer 8 e o CSS sem uso de fallbacks ou o CSS Hex, ok? E agora os pixels foram trocados pelos REMs e o CES e o EMs, perdão, e eventualmente isso vai tornar a tipografia responsível e o redimensionamento de componentes muito mais flexível. E além disso, a gente tem essa descontinuidade ou suporte do Internet Explorer 8, obrigando, de certa forma, né, você migrar ou não utilizar a versão 3 do Bootstrap, se você quiser esse tipo de suporte. Mas eu fiz algumas pesquisas, graças a Deus, a marmota do Internet Explorer 8 já tem poucas pessoas utilizando, então eu não sei se seria tão interessante somente utilizar a versão 3 por causa desse suporte. Eu, particularmente, já migro para a 4 por causa desse tanto de funcionalidade nova e produtividade, ok? Outra coisa, eu percebi que quando o Bootstrap migrou para a versão 3, a versão 2 foi descontinuada. Isso para a comunidade de desenvolvedores foi uma coisa muito ruim, porque muitas pessoas estavam adaptadas com a versão 2 e depois que ela foi descontinuada, ela acabou e não teve mais suporte. Isso não vai acontecer na versão 3, na versão 4, porque com a chegada da versão 4, a versão 3 do Bootstrap vai continuar recebendo determinados updates, por mais que o foco seja na versão 4. Então a gente vai estar podendo utilizar tanto a versão 3 como a versão 4. Eu percebo numa visão geral, pessoal, que o Bootstrap 4 trouxe também agora o lançamento do Bootstrap Themes Official, ou seja, os temas oficiais do Bootstrap. Não se sabe ao certo se agora no Bootstrap 4 com o Bootstrap Themes vai ser liberado algumas versões gratuitas, mas se sabe que o Bootstrap 4 agora trouxe aí o Bootstrap Themes, que você pode comprar alguns temas. Por início ele trouxe os temas baseados em um dashboard, ou seja, o seu painel administrativo, um tema para marketing e um tema para aplicação. Lembrando que isso vai ser consumido, vai se aumentando ao longo do tempo. Provavelmente vai ter temas gratuitos e muitos temas pagos, ok? Como já está acontecendo. Em uma visão geral, ele vai trazer maior customização e flexibilidade para nós. Então, a gente vai ter formulários de controle, margens e pairings, receberão classes e isso vai estar muito mais customizável. Algumas classes, por exemplo, de margens, pairings e formulários de controle já vão estar pré-definidas, a gente não vai precisar ficar criando essas classes. Então, a gente só puxa a classe, só puxa o nome daquela classe e ele já vai trazer para nós essa customização da margem, do pairing e dos formulários de controle, ok? E outra coisa, numa visão geral, para a gente matar esse review com muito sucesso, pessoal, eu percebo que o Bootstrap 4 viu essa chegada aí no Material Design Lightroom e outros frameworks aí estão bombando no mercado também. E eu percebo que o Bootstrap 4 está vindo com muito menos user interface e focando muito mais em experiência do usuário,
possibilidades de customização, flexibilidade, performance e principalmente adaptação, uma vez que a gente tem essa mudança aí do algoritmo do Google para filtragem de sites que têm dispositivos móveis para um melhor ranqueamento também. Eu acredito que nos novos updates do Bootstrap 4, alguns componentes vão estar muito mais customizados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, se a gente perceber nos nossos components, a gente vai perceber que pouca coisa mudou em termos de estilização, porque o foco foi justamente documentação, semântica, código, performance, produtividade, flexibilidade, ok? Então, eu percebo que eles estão adotando uma abordagem muito mais clean, muito mais do que já estava no Bootstrap 3, mas percebam que em termos de estilização foi muito pouco, porque esse foco geralmente na experiência e na legibilidade, né? No próprio pensamento da mobilidade, do layout responsivo foi muito bem pensado. Então eu não sei ao certo se a gente vai ter tantas interações igual acontece em termos do Material Design Lightroom, mas eu percebo que essa mudança foi muito importante para quem busca muita customização de seus templates e não utilizar toda a estrutura do Bootstrap 4 somente nos seus sites e ficar por aquilo mesmo, mas que buscam ter uma estrutura semântica boa, buscam ter uma performance, uma flexibilidade de código e buscam ter uma performance maior. Então o Bootstrap vai trazer essa documentação muito mais flexível em termos de customização do que foi a 3. Então, o que a gente tem aí pela frente é muitas melhorias, muitas coisas boas, que vai ajudar muito em produtividade, principalmente integração, para quem está pensando em trabalhar com Bootstrap 4 e AngularJS. Então é isso daí, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse review, deixe seus comentários abaixo. Futuramente eu vou trazer aulas sobre Bootstrap 4 e quem sabe a gente não faz aí uma série de aulas só sobre desenvolvimento em Bootstrap 4. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, valeu!